Últimas notícias do São Paulo. Boa noite, boa noite, boa noite, meu povo. Começando aí mais uma terça-feira, mais um debate bola tricolor aqui no canal do Alexandre Vieira e também na Rádio Timais. Bora falar bastante aí sobre toda essa questão, principalmente da arbitragem, Vamos falar de arbitragem, do Choque Rei, de tudo que aconteceu, de tudo que precisa ser explicado, de tudo que precisa ser falado e de tudo que precisa ser divulgado em relação principalmente aos áudios do VAR. Vamos falar bastante sobre muita coisa aqui que aconteceu no fim de semana, que aconteceu no domingo e que ainda está entalado e que a gente ainda não consegue, de fato, entender. E quando a gente tenta entender, a resposta já não é a das mais éticas possíveis. Porém, daqui a pouco eu vou trazer o Ilho de Teixeira para conversar, bora explicar alguns pontos importantes aí relacionado à arbitragem do Choque Rei. Tem a arbitragem desastrosa que aconteceu no domingo, a gente falou aqui no nosso pós-jogo e tudo. E aí os dirigentes do São Paulo falaram publicamente, o presidente Casares, a alegação dele não ter aparecido publicamente no domingo foi de que ele estava em telefone com o Rodrigo Sintra, que é o chefe da arbitragem, e com o Samir Chaud, que é o presidente da CBF. E aí, depois de algumas pressões ali nos bastidores, ele divulgou aquele vídeo onde ele fala bastante sobre toda essa situação. Inclusive, darei a missão ao Ilho Teixeira de buscar esse vídeo, caso a gente consiga trazer aqui. Acho que eu publiquei nas redes, acho que é só eu compartilhar aqui minha tela nas redes, que tá tudo certo. E aí, o São Paulo pressionou a arbitragem colocou ali o Ramon Abate-Abel e o Wilbert Estevam da Silva numa reciclagem, assumiu que o São Paulo foi realmente prejudicado em algumas decisões, assumiu o erro de não só da arbitragem do Ramon, mas também da execução do VAR. Só que o São Paulo, ele quer que o áudio seja divulgado. E o São Paulo está fazendo de tudo para que esse áudio seja divulgado. Na segunda-feira, o Rui Costa ouviu os áudios em reunião com a CBF e aumentou ainda a expectativa do São Paulo do áudio ser divulgado. O áudio só falou, cara, isso aqui precisa ir para público. Isso aqui precisa... Então, existe essa expectativa. O que eu, Alex, sei do áudio é de que realmente o Wilbert foi acionado, analisou os lances, só que ele preferiu não chamar o Ramon Abate-Abel. E aí, o que acontece? Eu vou até trazer os dados corretos, mas é o seguinte do que eu pude entender. Não, vou trazer a minha interpretação. Hoje, a CBF ela não pode, por protocolo, ela não pode liberar os áudios em lances que não houve a mudança do que foi marcado dentro de campo. Não pode. E aí o São Paulo pressionou e a CBF, beleza. Topo liberar os áudios, só que para eu não tomar uma sanção, eu preciso da autorização da FIFA. E aí a CBF enviou um requerimento para a FIFA para poder liberar os áudios. Existe uma expectativa do São Paulo que até o fim da quarta-feira a CBF seja autorizada a liberação desses áudios. Beleza? É o tema principal, a gente vai falar bastante sobre investidores, sobre algumas coisas, mas, enfim. Ilídio Teixeira, muito boa noite com o senhor, para o senhor, na verdade, tudo bem contigo? Deixa eu deixar aqui a nossa imagem aqui centralizada na tela. Já entramos aí no assunto liberação do áudio, a CBF aguarda o aval da FIFA. Boa noite, senhor Ilídio Teixeira. O que o senhor acha de tudo que aconteceu no domingão? Boa tarde, Alexander. Você está me ouvindo bem? Tá um pouquinho de eco. Pois é. Deixa eu ver aqui. Isso que dá o cara ainda tá atrasado? Bom, o Ursão comentou aqui, o importante é que agora esse verme que se julga árbitro nunca mais pise no Morumbi, esse bandido. O povo tem dificuldade para aceitar que o jogo já tinha um resultado comprado desde o começo. O Vinícius Cake, fora Casares. Bom, é estranho. É esse o principal ponto. Erros acontecem. Só que foi muito estranho tudo que aconteceu no estádio do Morumbi no domingo.
Então, eu não consigo aqui para vocês, com toda a minha lisura, com toda a minha boa disposição com o que eu tenho, de acreditar que, cara, as coisas, o Ilid inventando cena aqui do nada, aqui no nosso, na nossa plataforma. Ué, você não pediu pra eu pôr o vídeo do Casares? Tô pondo o vídeo do Casares. Ah, calma aí. Já tá no ar? Não tá no ar, tá vendo? Não, tá subindo, calma. Tá subindo. Daqui a pouco a gente vai trazer o vídeo do Agora não tá dando Casares. mais eco, né, meu som, pelo jeito. Não, o Paulo Barreto comentou aqui. Boa noite, meus queridos fora Casares. Diga, senhor Ilid Teixeira. Paulo Barreto tá tranquilo. Hoje eu vi o Paulo Barreto nervoso no grupo. Eu falei, nossa, o Paulo Barreto, que sempre é o mais bem-humorado do grupo. Até ele tava xingando todo mundo. Eu falei, meu Deus, o negócio tá feio, viu? Se o Paulo Barreto tá nervoso, o negócio tá feio. Bom, com relação ao jogo, eu acho que, assim, falar rapidamente, o São Paulo fez um brilhante primeiro tempo. Aí no segundo tempo o Abel fez algumas alterações ali que realmente deram mais força para o Palmeiras reagir. Só que é aquela coisa, né? A gente não tem como fazer uma análise desse jogo sem falar dos erros de arbitragem. Porque que acontece? Eles precederam ao que tudo que aconteceu, tudo que o Palmeiras fez no jogo. Porque aquela coisa, se ele tivesse marcado o pênalti, vamos supor que ele não tivesse expulsado o Alan na jogada, que também caberia expulsão. Mas vamos supor que só desse o pênalti, o São Paulo fizesse o gol, São Paulo abriria 3-0. Dificilmente o Palmeiras ia conseguir fazer 4-3. Mesmo o São Paulo cansando no segundo tempo, que depois eu vou falar que eu acho que esse foi um dos fatores. E vou falar também do erro do Crespo também, não vou passar pano pro Crespo não. Além disso, Vai falando aí que eu já volto. Tá. Além disso, o árbitro ele poderia sim, não poderia não, ele deveria ter expulsado o Andréas Pereira pela falta que ele fez no Marcos Antônio, falta que depois tirou o Marcos Antônio do jogo, entendeu? Não foi uma simples falta, foi uma falta muito parecida com a falta que o Rigoni fez contra o Fortaleza. O Rigoni foi punido com um cartão vermelho e o Andréas Pereira não. Então, quer dizer, são jogadas muito parecidas ou idênticas, vamos dizer assim, e os árbitros, né, porque foram árbitros diferentes, deram interpretações totalmente diferentes. Mas o que a regra diz é que o Andréas Pereira tinha que ser expulso. Outro jogador do Palmeiras que tinha que ser expulso é o senhor Gustavo Gomes. No primeiro tempo ele já tinha dado uma entrada criminosa no Tapia, que ele derrubou o Tapia e depois pisou em cima dele. Além disso, no segundo tempo, ele deu uma cotovelada no Tapia. Aliás, eu acho que o Gustavo Gomes tem alguma treta ali, deve ter alguma coisa Paraguai-Chile que a gente não está sabendo e que originou essa fúria, né? O time do Palmeiras bateu bastante no jogo. Viu? É isso o que me irritou foi essa passividade do São Paulo em campo, porque o Palmeiras utilizou sim desse artifício da violência. Em muitos lances foram muito violentos e foram, como eu posso dizer, agraciados pela arbitragem com pouca energia nas marcações e principalmente nos cartões. E o time do São Paulo acabou ali depois, no segundo tempo, cansando, e daqui a pouco a gente vai falar. Nós vamos depois entrar nesse assunto ou já posso falar tudo? Vamos focar no VAR? Vamos focar só no VAR, então. Então, quer dizer, o VAR foi... Aliás, a arbitragem, né, que é o árbitro e o VAR, foram responsáveis, sim, pela vitória do Palmeiras. E não é choro de perdedor. É porque tudo isso que eu falei foram lances... Eu nunca vi num jogo de futebol 5 decisões do árbitro, todas contrárias a um time. Ou todas favoráveis a outro time. Você pode escolher a forma que você quer analisar a frase. Porque foram esses 2 lances no Tapia, que se o juiz tivesse dado amarelo para o Gustavo Gomes num lance, teria expulsado no outro.
Então, mas ele já poderia ter expulsado no pisão, tá? No pisão ele já poderia ter expulsado o Gustavo Gomes. Aliás, o Gustavo Gomes estava rachando todo mundo naquele jogo. Não, o Gustavo Gomes fez hora extra, inclusive. Agora ele tá fazendo Muay Thai lá, sei lá, Karatê, sei lá o que ele faz. Ele tá achando que tá no MMA. Se o árbitro tivesse dado o pênalti do Luciano e tivesse expulsado o Andréas Pereira, com certeza seria um outro jogo. Então não tem como a gente, como São Paulino, não reclamar dessa arbitragem do jogo. E foi muito evidente. E tiveram outros lances ali. O palmeirense reclama que no segundo gol houve falta no Tigrinho, antes do Enzo Dias cruzar a bola. Tá bom, só que no primeiro gol do próprio Vitor Roque, também teve uma falta em cima do Tapia que o juiz não deu. Aliás, foi o Gustavo Gomes que foi na bola. Ele poderia ter dado a falta também no Tapia, no ataque, que o Tapia foi subir, o Gustavo Gomes segurou Não, ele. o erro já começa que o Rafael Veiga, com 11 minutos, tinha que ter sido expulso no lance com o Enzo Dias. Também. É porque foram tantos trás. Exato. É porque foram tantos erros absurdos durante o jogo que a gente esquece os pequenos. A cotovelada no Tapia quase ninguém tá falando. Exato. O cara saiu sangrando, pô. Pois é, só saiu sangrando. E ele teve que sair do jogo por um tempo pra tapar lá o negócio. Então, agora, se o torcedor São Paulino, olha, o negócio foi tão absurdo que os nossos Matusaléns apareceram. Belmonte apareceu, Rui Costa apareceu. Fazia tempo que a gente não... O Rui Costa foi demais. Não, acho que ele foi obrigado, né? Falar, vai lá, porque se a gente colocar jogador pra falar, eles vão ser suspensos, melhor você ser suspenso do que eles. Mas aí é o que o Fábio falou, ele parece o Alain Delon, vai todo assim, ele é elegante. Todo, não vamos falar também... Ele vai todo lá arrumadinho, aquela cara engomadinha, fala, pois é, você não pode, entendeu? Mas eu acho que o São Paulo tá na sua razão de reclamar sim. E assim, eu vou dizer uma coisa para você agora, só para terminar essa história. Eu acho que, apesar do resultado positivo que o Palmeiras obteve, tudo o que está acontecendo está sendo bastante negativo para o Palmeiras. Tanto é verdade que a tia já fez o favor de lançar aquela notinha, aquele postzinho, para tentar ficar de boinha na conversa aí, porque todo mundo está contra a gente neste momento, BBB, porque ela tá vendo que o negócio ficou feio pro lado dela, né? E pior é o treinador do time deles falar que não viu nada. Meu Deus, só tem que ter uma paciência, viu?